Meus irmãos, nós vamos ouvir uma canção de louvor a Deus. Em seguida, o pastor Josemar vai estar pregando a palavra de Deus para a gente aqui. Não precisa apresentação para os irmãos aqui da igreja, mas para você que está no canal da igreja no YouTube ou que não conhecia, o pastor Josemar é membro da equipe pastoral dessa igreja, que é responsável pela nossa congregação em Guadalajara. Então, é uma alegria muito grande tê-lo conosco hoje aqui, especialmente numa data como essa, tá certo? Logo depois vamos ouvir a pregação da palavra de Deus. Vamos adorar o Senhor nessa noite, não é verdade? É da vontade do Senhor que você, nesse momento, abra o seu coração para o Senhor. Diga para Ele o quanto você é grato, onde está o quebrantamento do seu coração, onde se encontra. Então vamos adorar o Senhor nessa noite. Me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Diga, eis-me aqui para Ele nessa noite, em nome de Jesus. Eis-me aqui, outra vez, diante de Ti, abro o meu coração, meu clamor, Tu escutas, me fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir teu toque. Por tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Diga! Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Diga mais uma vez, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, outra vez, diante de Ti, Senhor. Diante de Ti. Abro meu coração, meu clamor, Tu escutas. Obrigado, Senhor Deus. Fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor. Aleluia. Dizes palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar. Você pode dizer? Queremos derramar a Tua presença, Senhor Deus. Me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Oh, aleluia. Dizemos nessa noite, Pai, que o Senhor é formoso, Senhor Deus, o Senhor é maravilhoso em nossa vida. Estamos aqui com o coração grato, Senhor Deus, por poder conviver com nossos pais, Senhor Deus. Poder ter ensinamentos, tantos testemunhos aqui presenciados, Pai. Testemunho que veio da Tua palavra, Senhor.
Ó Deus, a tua palavra que nos serve para nos guiar, Senhor Deus. Obrigado pela tua presença que superabunda, Pai, nesse lugar. Ó Deus, obrigado por encher o nosso coração de alegria, Senhor Deus. Que o teu Santo Espírito, Pai, faça morada em cada coração nesse lugar, Senhor Deus. Que nossos ouvidos nesse momento se tornem atentos à tua palavra, Senhor Deus. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa nos confrontar nessa noite. É em nome de Jesus, Senhor Deus, que a gente ora. Amém. Graças a paz, irmãos, em nome de Jesus. Trago aqui um grande abraço da Igreja Comunitária de Guadalajara, né? Congregação aqui da Igreja de Carpina, e desejo a todos um feliz Dia dos Pais, né? Quando eu estava entrando ali, alguns irmãos até me perguntaram sobre o meu pai. Eu sei que os irmãos têm orado pelo meu pai, né? Ele foi diagnosticado aqui com um câncer de pele, e na orelha e no braço, mas ele fez a cirurgia da orelha e, graças a Deus, a biópsia disse que não era. Então, louvamos a Deus por isso. E depois ele fez a cirurgia do braço, e terça-feira, estaremos indo a Recife para pegar o resultado da biópsia dessa cirurgia, né? Então, os irmãos continuem orando e ore pela vida dele, para que o Senhor possa alcançá-lo, assim como minha mãe também, né? Então, eu também quero louvar a Deus pelo meu pai, porque muito do que sou, eu devo a ele, né? Louvo a Deus pela vida do pastor Telêmaco, que é meu pai na fé, e que também uma parte do que sou eu devo a ele, outra parte é Augustinho, e todos esses encontros que a gente tem na vida vão nos transformando, né? Mas eu não quero demorar muito, porque senão a mensagem aqui vai se alongar, né? Então, peço que os irmãos possam abrir em Mateus, capítulo 14, vamos ler dos versículos 22 até o 36, e vamos dar continuidade à série de mensagens de Mateus, o Evangelho do Reino. Essa série que tem sido construída a várias mãos, né? Toda segunda-feira a gente avalia a mensagem que foi pregada, a gente pensa na mensagem que vai ser pregada depois e podemos sugerir algumas questões, e tem sido uma experiência riquíssima para a gente que participa desse processo. Eu preguei o Evangelho de Mateus quase 3 anos lá na igreja de Guadalajara. Eu fui sozinho, né? Dessa vez há uma construção que tem sido muito interessante. Mas vamos ao texto. Mateus capítulo 14, dos versículos 22 ao 36, diz assim: logo em seguida, ele obrigou seus discípulos a entrar no barco e ir na frente dele para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa. Tendo-as mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Já à alta madrugada, Jesus foi até eles andando sobre o mar. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: tende coragem, sou eu, não temais. Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde estás. Ele lhe disse: vem. Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus, mas ao perceber o vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurando-o, e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és filho de Deus. E tendo feito a travessia, chegaram à terra em Genezaré. Os homens do lugar o reconheceram e divulgaram isso por toda a região, e levaram-lhe todos os enfermos. E rogaram-lhe que apenas lhe permitisse tocar a barra do seu manto, e todos os que a tocaram foram curados. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra nessa noite possa encher os nossos corações, possa transformar as nossas vidas, porque precisamos a cada dia nos tornar mais parecidos com o Senhor Jesus. Nos ensina e muda o nosso coração, em nome de Jesus.
Amém. Meus irmãos, deixa eu perguntar uma coisa a você. Como é a sua atenção quando você está estudando? Você é uma pessoa que se distrai facilmente? Eu, por exemplo, faz tempo que eu fui a Recife de ônibus, mas geralmente quando eu ia de ônibus eu fazia duas coisas no ônibus. Ou eu estava lendo ou eu estava dormindo. Porque parece que quando o ônibus começa a balançar, dá aquele soninho assim, eu pegava no sono. Mas aí quando eu despertava, eu sempre estava lendo no ônibus. Já Márcia, eu pedi até permissão para ela falar sobre essa experiência dela. Márcia tem muita dificuldade de concentração. Então, às vezes, quando ela precisa estudar, fazer um estudo na igreja, ou quando ela estava fazendo um curso de seminário e tal, ela acorda bem de madrugada, cedinho mesmo, para estudar quando tudo estiver no maior silêncio, porque qualquer coisa ela perde a concentração. Talvez seja a realidade de alguns de vocês aí. Então, certa vez ela fez um curso, até a irmã Si fez na mesma época que ela, um curso de técnica em biblioteconomia, técnica em biblioteca, na realidade. E esse curso era à distância. Hoje está muito comum, né, o curso à distância, mas naquela época estava começando. E o professor, ali, para tentar fazer uma aula bem descolada, ele decidiu ir lá para a Praça do Derby e gravar a sua aula ali da Praça do Derby. Só que aí na Praça do Derby passa ônibus, passa carro, aí passa aqueles carros, velho, pop, 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 fazendo aquele barulho, e de repente tinha um gari varrendo ali, e ela teve tremenda dificuldade para conseguir se concentrar na aula e fazer aquela, e conseguir entender o que estava sendo passado ali. Talvez seja a realidade de alguns de vocês, né? Talvez outros sejam como eu, que tenham mais facilidade de se concentrar, outros não. Isso acontece. Agora, essa dificuldade de concentração também é uma realidade na nossa vida espiritual. Muitas coisas ao nosso redor roubam a nossa atenção e nos fazem tirar o nosso olhar de onde ele deveria estar fixo, no Senhor Jesus. Foi isso que aconteceu com Pedro, né, na história de hoje, e é por isso que essa mensagem tem como título Mantendo os Olhos Firmes em Jesus. Nós precisamos manter os nossos olhos firmes no nosso Mestre, né? Nessa série de mensagens, últimas mensagens aqui, só para a gente poder recordar, o nosso irmão Márcio pregou aqui sobre a morte de João Batista, né? Naquele momento em que ele estava preso por Herodes e teve aquela festa macabra onde a cabeça de João Batista foi pedida numa bandeja e foi entregue. E aquilo causou um burburinho ali, onde Jesus estava. Jesus precisou se retirar para um lugar deserto. E Jesus foi para um lugar deserto. Aí veio a outra mensagem, o pastor Agostinho pregou na semana passada, onde Jesus multiplicou os pães ali, porque uma multidão seguia Jesus. A gente pode dividir o ministério de Jesus no primeiro ano, que ele ainda não era conhecido, e ele começa a fazer os milagres, e as pessoas começam a conhecer Jesus, e começam a ir atrás de Jesus. No segundo ano de ministério de Jesus, a gente já encontra uma multidão atrás de Jesus. Por onde Jesus passava, a fama de Jesus já chegava à frente, sem nenhuma rede social. Já chegava à frente dele e juntava aquela multidão buscando os milagres que Jesus podia fazer. A gente tem que lembrar que era uma população muito pobre, com muitas necessidades, pagando altos impostos ao Império Romano. Mas no terceiro ano, essa popularidade começa a cair. Aqui, essa passagem, parece-me que está no limite entre o segundo ano para entrar no terceiro ano, onde essa fama de Jesus começa a decair, e a gente pode tocar nisso até o final da mensagem. Então, esse é o contexto onde esse texto está inserido. E a primeira coisa que eu queria destacar aqui desse texto é que, ao manter os olhos firmes em Jesus, nós podemos testemunhar comunhão e poder. Versículos 22 até o 26 diz: Logo em seguida, ele obrigou seus discípulos a entrar no barco e ir na frente dele para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa. Tendo-as mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho.
Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Já alta madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. Mas ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Esse milagre de Jesus, ele é contado por 3 evangelistas, né? Agostinho trouxe semana passada o único milagre que é contado ali pelos 4, né? Essa é contada por 3. Lucas não fala sobre isso. E João, quando fala, ele coloca num contexto muito importante aqui. Jesus havia multiplicado os pães. E quando Jesus multiplicou os pães e alimentou aquela multidão, João nos diz, João capítulo 6, versículos 14 e 15, depois você pode conferir, João nos diz que as pessoas ali queriam fazer Jesus de rei, queria pegar Jesus ali e transformar ele num líder político. Ele havia multiplicado, alimentado a multidão. Lembra que a população era pobre, sofria com as dificuldades do seu tempo. E ao se alimentarem ali, ver Jesus alimentando a multidão, eles tentaram transformar ele num líder político. Nós vamos transformar ele em rei. E aí o texto fala algumas coisas importantes. Ele diz, olha, Jesus primeiro, ele obrigou os discípulos a entrar no barco. E por que será que Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco? Porque Jesus não pegou os discípulos e colocou para dispensar a multidão. Diz que o texto, Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco e que ele dispensou a multidão. Então, possivelmente ainda estava começando esse bochiche, Jesus estava percebendo e os discípulos também estavam comprando essa ideia. Possivelmente aqui os discípulos estavam comprando essa mesma ideia, mas não era a ideia de Jesus. Agora, se a gente lembrar, qual foi a mensagem que Márcio pregou? João Batista morreu. Imagina se começa uma revolta para tentar transformar Jesus como rei. Herodes ia pegar toda a sua força política e ia para cima de Jesus para tentar matá-lo. Então não era a hora ainda de Jesus se mostrar. Ora, nós sabemos como cristãos que Jesus irá reinar. A Bíblia deixa claro isso. Mas não era ainda naquele momento. Não era nem nessa primeira vinda de Jesus. Não era. Então, Jesus obrigou os discípulos a entrar num barco e dispensou a multidão e foi até o monte para orar. Os períodos aqui de oração de Jesus são interessantes, porque ele sobe aquele monte e ele gasta ali horas de oração. Isso é, inclusive, um exemplo muito grande para nós, né? Mas eu fico pensando, por que Jesus dispensou os discípulos? Por que Jesus dispensou ali a multidão e naquele momento exato ele se retira para orar? Eu acredito muito firmemente que a gente pode ligar esse texto até lá no começo do Evangelho de Mateus, quando Jesus está no deserto e é tentado. Jesus sofreu todas as tentações que nós sofremos. Muitas pessoas, ele gastava horas e horas atendendo e curando as pessoas. Jesus era muito ocupado também. Então, a ocupação não é desculpa. Não é desculpa para nós, para desenvolvermos essa ação espiritual na nossa vida, buscar orar ao Senhor, gastar tempo em oração com Deus. Isso traz comunhão. E Jesus é exemplo de comunhão. Mas, como eu disse, Jesus não é só exemplo de comunhão, ele é de poder também. Então, enquanto Jesus estava acordado, orando, os discípulos estavam acordados, enfrentando a tempestade. Uma mensagem que o pastor Hernandes Dias Lopes prega aqui, nesse texto, ele calcula que eles lutaram contra a tempestade cerca de 9 horas. 9 horas de luta contra a tempestade, enquanto Jesus estava orando. Então, Jesus sai do seu lugar, vai até os discípulos
E quando Jesus chega diante dos discípulos, o que é que os discípulos imaginam? Que era um fantasma. Mas Jesus chama a atenção e diz: opa, não precisam ficar com medo, sou eu. Veja que coisa maravilhosa. Aquele que havia multiplicado os pães, e aqui há uma ideia liberal que diz assim, olha, na realidade Jesus não multiplicou os pães. Jesus, ele usou o exemplo da criança para tocar o coração das pessoas, para que as pessoas dividam o pão. E aí eles retiram a questão milagrosa da situação. E aí eles dizem, não, o milagre na realidade foi no coração das pessoas. É lindo isso, né? Mas não tem nada a ver com o texto. Não tem nada a ver com o texto. Na realidade, Jesus pegou 5 pães, 2 peixes e milagrosamente partiu e deu. Porque se Jesus tivesse incentivado as pessoas a dar o seu próprio pão, as pessoas não iam fazer dele rei. Não iam querer fazer dele rei. Mas Jesus, de fato, multiplicou e alimentou. E agora, Jesus chega andando sobre as águas. Uma situação que é fisicamente impossível. A gente pode ver um surfista, eu gosto de assistir campeonato de surf, um surfista ali na sua prancha andando sobre as águas, alguém num jet ski andando sobre as águas, mas ninguém tem condições de andar a pé sobre as águas, é impossível, a não ser que ela esteja congelada, né? A gente já foi para um lugar, aí é em outro estado, é uma outra situação. Veja que situação, é uma demonstração de poder imensurável. Eles viram Jesus sobre as águas. Meus irmãos, se quisermos experimentar comunhão com Deus e ver o poder dele em nossa vida, não podemos nos distrair com as coisas ao nosso redor. No mundo existem muitas vozes nos chamando. Muitas coisas nesse mundo tentam nos seduzir. Mas o nosso olhar precisa estar fixo no nosso Mestre. Segunda coisa, manter os olhos firmes em Jesus. Quando nós mantemos, os nossos olhos firmes em Jesus, nós encontramos socorro e alento. Socorro e alento. Versículo 27 até o 33 diz assim: Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: tende coragem, sou eu, não tem mais. Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde estás. Ele disse: vem. Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas ao perceber o vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a sua mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E logo que subiram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. É interessante, em Marcos, capítulo 6, versículo 48, você vai encontrar o autor ali do Evangelho dizendo assim, que Jesus viu que os discípulos estavam em perigo. Jesus estava naquele monte e ele vê os discípulos em perigo. Mais uma demonstração da divindade de Cristo, né? A onisciência dele. Então Jesus vê os discípulos ali em perigo. E eu quero destacar aqui que eu não sei qual a situação que você chegou aqui hoje. Eu não sei quais os problemas que você arrasta com você e que talvez você até quer deixar lá fora, mas ele lhe atormenta e você não consegue. Mas eu quero dizer que Jesus vê o seu problema. E Agostinho mencionou aqui a Mauri, e eu, enquanto fazia aqui a mensagem, eu lembrava muito de Mauri, até mandei uma mensagem para ele ontem, porque eu me lembrava dele. Jesus vê o nosso problema. Porque Jesus é assim, ele é aquele que vem para nos socorrer. Agora, uma pergunta aqui. Eu não sei se você já
já viu ou em filme, ou já teve a experiência de ir num barco, viajar num barco à noite. O que é que se vê ao redor à noite quando você está dentro de um barco? Pouquíssima coisa. E imagina isso numa situação de tempestade. Então a visibilidade é pouquíssima. Então como é que os discípulos viram Jesus fora do barco? Eu, mais uma vez, vou citar o pastor Hernandes. Eu gosto sempre de... Eu preparo minha mensagem, escuto outros pastores pregando a mesma mensagem, e eu lembro do pastor Hernandes dizendo assim, no meio da tempestade veio um raio que iluminou o céu e de repente eles viram Jesus ali. E eles olharam para Jesus e qual foi a primeira coisa que veio na mente deles? Eles achavam que Jesus era um fantasma. Ora, existiam muitas crendices, como até hoje existe. Se você, especialmente se você reconhece histórias de pescador e tudo mais, tem muitas crendices, né? Por exemplo, uma das coisas muito popular no nosso país é a questão da Iemanjá, ou, no caso, lá no Amazonas tem a história da Iara, né? Que também está dentro ali do folclore brasileiro, né? Mas vem das crenças indígenas. Navegando pelo Rio São Francisco, alguns barqueiros usam as carrancas para espantar os maus espíritos. Então, sempre tem esse tipo de crendice, e não era diferente na época dos apóstolos. Os apóstolos, naquele momento, acharam que era um fantasma. Eles tinham suas próprias crendices, e Jesus vem para derrubar também essas crendices, mas eles acharam que era um fantasma e ali se atemorizaram, né? Mas aí Jesus diz, sou eu, estou aqui. E aí Pedro é o cara, né? Pedro está sempre aparecendo nas histórias, dizer, eu estou aqui, né? Ele sempre se mostra. E aí Pedro pede a Jesus, com a sua impetuosidade, né? Ele faz prova daquele momento, ele diz assim, se és tu, deixa-me ir até aí. E aqui você tem uma ação de fé de Pedro. E é uma ação de fé, porque quando Pedro bota o pé para fora do barco, o que é que acontece? Ele começa a andar por sobre as águas. E se por um lado o poder de Cristo ali se mostra quando ele vem dominando esses elementos da natureza e andando sobre as águas, é ele mesmo que faz com que Pedro ande sobre as águas. Não há poder em Pedro que faça com que ele ande sobre as águas. Mas se a gente pode dizer que havia alguma coisa em Pedro, era a fé. E a fé é fundamental na vida cristã. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Pedro anda. E se ele mantivesse a sua fé, ele chegaria até Jesus. Mas a gente sabe pelo texto que ele não chega. E por que ele não chega? Porque ele começa a sentir a força do vento. Ele começa a sentir as ondas batendo. E aí aquilo que era atenção no mestre para poder chegar até lá, começa a ser a atenção nas coisas, a ser a atenção nos perigos que estão ao redor, a sua atenção agora está nas dificuldades. E aí ele começa a afundar. Assim como a fé dele afundou, ele começa a afundar. Detalhe, Pedro era um pescador experiente. Era um pescador experiente. Mas se não fosse a ajuda de Jesus, ele morreria naquele mar. Muito bem. Então, eles pedem a ajuda de Jesus, Jesus os socorre, tira Pedro ali de dentro daquele mar revolto, né? E ele salva Pedro naquele momento.
Agora, quando ele salva Pedro, ele chama a atenção à pequena fé de Pedro, ele entra no barco e a tempestade cessa. Não foi a primeira vez que Jesus fez isso. Já foi pregado aqui nessa série de mensagens, não lembro quem foi que pregou, mas nós já falamos sobre isso. Jesus já havia acalmado a tempestade. Eles já sabiam desse poder de Jesus. Mas veja, Marcos traz uma informação interessante. Ele diz assim: os apóstolos não tinham entendido o milagre dos pães. Eles não tinham entendido o milagre dos pães. Eles não tinham entendido. E agora eles têm uma atitude que eu vou usar as palavras aqui do nosso irmão Márcio, né? É a cereja do bolo do texto, né? O ponto mais importante do texto. Versículo 33, então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Nossa, eles viram coisas incríveis. Eles viram coisas que talvez a gente lendo assim fica pensando, aquele só podia ser o Messias que foi prometido e que estava ali fazendo aquelas coisas. Ora, não importa o problema que você esteja passando hoje, olhe para Jesus, pois Ele é o seu socorro e Ele é alento para o seu coração. Foi Ele que tirou Pedro daquele mar revolto, mesmo Pedro vacilando na fé. Porque isso acontece comigo e com você também. Quantas vezes a gente não vacila na fé e começa a afundar, mas Jesus está lá para nos socorrer. E Ele está lá para trazer alento para o nosso coração. Terceira e última coisa. Ao manter os olhos firmes em Jesus, encontramos cura e salvação. E o texto aqui finaliza falando como Jesus chega ao outro lado, né? Acalmou a tempestade, voltou para o barco, ele vai chegar lá do outro lado. Versículos 34. E tendo feito a travessia, chegaram à terra de Genezaré. Os homens do lugar o reconheceram e divulgaram isso por toda a região e levaram-lhe todos os enfermos. E rogaram-lhe que apenas lhe permitisse tocar a barra do seu manto. E todos os que a tocaram foram curados. Ora, os homens de Genezaré não sabiam de nada que tinha acontecido. Eles sabiam que Jesus tinha multiplicado os pães. E se você ler o Evangelho de João, você vai ver que eles foram atrás de Jesus nos barcos. Eles procuraram lá, Jesus não voltou, aí eles pegaram barcos e foram atrás de Jesus. Mas eles não sabiam o que tinha acontecido naquela tempestade, se os discípulos estavam lá, que Jesus veio andando sobre as águas, eles não sabiam de nada disso. Estavam alheios ao que aconteceu ali durante a noite. Eles apenas estavam atrás do mestre que era capaz de curar, de ressuscitar mortos, de multiplicar pão. De multiplicar pão. E tem até uma questão interessante, daqui a pouco a gente vai falar lá do Evangelho de João. Então, de todos os lugares, eles traziam enfermos ali para Jesus curar. E aquelas pessoas estavam tão sedentas por cura, por milagre, por alguma coisa que trouxesse alento ao seu coração, que diz aqui o versículo 36, rogaram-lhe apenas que lhe permitisse tocar a borda do seu manto. Eles acreditavam tanto naquilo que apenas tocar a borda do manto era o suficiente. É interessante quando fala dos apóstolos, vai dizer que os apóstolos passavam, só a sombra dos apóstolos passando já curava a pessoa. O lenço que um apóstolo enxugava ali, o suor, curava uma pessoa. Aí tem gente tentando repetir isso aí, né? Não sei se dá muito certo. E as pessoas faziam isso por quê? Ali era só Jesus era suficiente para trazer alento ao sofrimento deles naquele momento. Mas veja, as pessoas estavam ali não por quem Jesus era. O Evangelho de João conta essa história numa sequência muito interessante, inclusive eu preguei aqui durante a pandemia, né, num desses cultos online, sobre isso. Ele vem com a multiplicação dos pães, o povo tenta fazer Jesus rei,
Aí depois Jesus dispensa aos discípulos, anda sobre as águas, encontra os discípulos, chega do outro lado, aí vem mais uma multidão atrás de Jesus. Senhor, onde o Senhor estava? Nós estávamos te procurando, Jesus. Vocês estavam me procurando por conta do pão. Vocês estavam procurando por conta do pão. Vocês não estavam procurando pelo que eu estou ensinando a vocês. E aí o povo diz, não, a gente tá... Aí Jesus diz assim, olha, eu sou o pão da vida, eu tenho um pão muito melhor para vocês, eu sou o pão da vida. Quem comer da minha carne não terá fome, quem beber da minha água não terá sede. E aí Jesus se apresenta como Deus. E João é fera nisso, né? João apresenta Jesus como Deus o tempo todo. E aí o que é que as pessoas fazem? Se escandalizam. Mas acontece uma coisa diferente com os discípulos. E assim eu quero que você vá para lá. João, capítulo 6. Vamos ver do versículo 66 até o 69. Por causa disso, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir. Discípulos aqui não está falando dos apóstolos. Está falando dessas pessoas que foram atrás de Jesus querendo pão. E Jesus disse que não ia dar. E aqui começa o ministério de Jesus a decair. Mas veja, então Jesus perguntou aos 12, vós também quereis retirar-vos? Jesus diz assim, por favor, não vá embora. Olha, eu abro mão de tudo aqui, só para vocês ficarem. Às vezes a gente faz isso, né, com crente, né? Ah, não, a gente vai perder o crente, e então ele vai se embora. Não, meu irmão, a gente tem que se manter na verdade. Se quiser ir embora, vá. Porque nós nos mantemos na verdade da palavra, e é isso que a gente tem que fazer. E foi isso que Jesus fez. Jesus não estava preocupado nem se os 12 fossem. Simão Pedro, aí vem Pedro mais uma vez, né? Só que dessa vez de uma forma bem assertiva, como a gente diz aqui, no talo do abacaxi, né? Foi bem assertiva. Simão Pedro respondeu-lhe, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Veja, que no coração dos apóstolos encontrou salvação. Foi cura para as pessoas, Jesus não deixou de fazer, foi salvação, porque eles continuaram olhando para o Mestre. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Não há como encontrar salvação em lugar nenhum, a não ser em Cristo. Portanto, olhe para Cristo. Olhe para Cristo, porque só nele é que nós encontramos salvação de verdade. As aplicações, para encerrarmos. 3 aplicações rapidamente. Primeira coisa, abandone hoje os seus pecados. Olhe firmemente para Jesus e a sua comunhão com Deus aumentará dia a dia. Hebreus diz que nós devemos olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, mas antes disso ele diz que nós devemos nos livrar de todo o peso e do embaraço e do pecado que tenazmente nos assedia. Nós somos rodeados todos os dias por tentações, por muitas vozes ao nosso redor. E o que é que a gente faz? Nós nos concentramos no Senhor, nós mantemos os olhos firmes no Senhor, ou nós olhamos para o lado? Quando nós olhamos para o lado, a gente começa a afundar. A gente começa a afundar. Segunda coisa, se o seu coração está aflito hoje, deixe de olhar para o vento, deixe de olhar para as ondas, sentimentos negativos, crise financeira, sei lá, qualquer coisa que está tirando a tua paz e que você tem a tendência de ficar concentrado naquilo. Deixe de olhar para as ondas. Olhe para o Mestre. Olhe para Jesus. Porque só Ele é que pode nos socorrer e dar alento ao nosso coração. E por fim, se você que está aqui nessa noite ainda não entregou o coração a Jesus, é porque você está olhando para outra coisa. Ah, mas se eu for crente, né?
eu não vou poder mais ir para a festa. Eu passei 6 meses, entrava e saía da igreja porque eu gostava de festa, né? Eu não posso mais ir para a festa. Eu não posso mais tomar aquela minha cervejinha. E aí tem aqueles não podes que não tem nada a ver com a Bíblia, mas que a gente bota no pacote e a gente começa a botar obstáculo. Deixa eu dizer uma coisa. Essas coisas que você está olhando são as ondas, são o vento. E você precisa olhar para Jesus. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você continuar olhando para as ondas e para o vento, as ondas e o vento vão te matar. Lembra que Pedro era experiente? Nadador experiente. Mas ele morreria naquelas ondas, com aquele vento. Então você precisa fazer como Pedro. Senhor, socorre-me. Não olhe para as ondas. Olhe para o Mestre. Entregue sua vida ao Senhor. Não deixe para amanhã. Porque amanhã as ondas podem te engolir. O vento pode te derrubar. Olhe para Jesus. Amém? Que o Senhor possa nos fazer sair daqui essa semana com isso na nossa mente. Eu preciso olhar para Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Seja o centro, seja o tudo em meu coração, Senhor. Seja a vida em meu peito, cada dia aqui eternamente. Jesus, 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 seja o sol que me aquece em meu coração, Senhor. Seja a força que me sustenta cada dia aqui eternamente. Jesus, Jesus, meu tesouro, minha razão de viver, meu anseio é te conhecer, pois não há outro igual a ti. A quem tenho eu além de ti? És minha vida, és a fonte, Jesus. Pois não há outro igual a ti. A quem tenho eu além de ti? És minha vida, és a fonte, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus.